Olá, quero aqui dizer a todos que são muito bem-vindos. Temos aqui nesta sexta-feira da Paixão uma grande oportunidade de reflexão. Você já parou para pensar o porquê de ser sexta-feira da Paixão? Qual é o simbolismo, qual é o significado, aonde está o embasamento deste momento? Nas Santas Escrituras, na palavra do Senhor, que nos conta de fato o verdadeiro amor. Jesus Cristo, numa sexta-feira como esta, há poucos minutos que se passaram, estava finalizando a sua entrega sacrificial, estava sangrando de modo total, estava salvando do pecado capital. Este é o Cristo, de fato, inesquecível, Salvador, libertador, que modifica a minha vida por amor. Quero te convidar a conhecer o profeta Isaías, que falou um pouco de quem seria esse servo sofredor. Ele não falou apenas do seu amor, mas ele também falou de como ele seria exposto ao martírio, à vergonha, a toda a dor que de fato limpa o meu pecado. Capítulo 52 do livro de Isaías, no Antigo Testamento, verso 13 em diante, diz o seguinte: veja, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia ser humano. De igual modo, ele aspergirá. Preste atenção nessa palavra. Ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. O sangue de Jesus foi aspergido para salvar a todo o escolhido. Quem creu na nossa mensagem, capítulo 53, verso 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos por estima. Verso 4: e certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas
fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Paramos aí no verso 7 do capítulo 53 do profeta Isaías. Quando lemos as características deste servo sofredor, nós observamos que Jesus não se entregou porque estava machucado demais, sem forças e cansados, ao ponto de não conseguir reagir, ao ponto de não conseguir gritar, ao ponto de não conseguir demonstrar a sua indignação. Jesus, por amor a mim, por amor a você, sofreu voluntariamente. Numa sexta-feira como essa, do meio-dia às 15 horas, o céu ficou escuro, o sol sumiu, ficou enegrecido, em trevas. Deus estava ali, tratando o meu e o seu pecado, no seu Filho imaculado, que não tinha nenhum pecado, por amor a nós foi transpassado, e totalmente ele foi humilhado. Observe o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Capítulo 27, versículo 27, diz o seguinte: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram-lhe uma vara na mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando dele a vara de sua mão, batiam com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira ou de caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Jesus não quis tomar nada que atenuasse ou que diminuísse a sua sensibilidade. Ele não precisava dos artifícios humanos para suplantar a dor. Pelo contrário, pelo meu e pelo seu pecado, ele estava totalmente entregue e deixando os seus sentimentos aparentes para experimentá-los totalmente, de modo a expurgar plenamente o meu e o seu pecado. Então, depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Isso faz parte da profecia. E sentando-se,
Vigiavam-no ali, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra este. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos em você. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns do que estavam ali ouviram isso, disseram que ele estava chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixa-me, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Preste bem atenção, quando o véu do templo se rasga, o local que separava o santo dos santos do local principal, existia um lugar que estava o sacerdote e o local que entrava somente o sumo sacerdote. A separação do santuário para o santo dos santos era feita através de uma espessa cortina, um espesso véu. E esse véu foi rasgado pela consumação do sacrifício de Jesus. E olha o que mais aconteceu, preste atenção. Verso 52 do capítulo 27 de Mateus: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Marta, Maria Madalena, entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Eu vou parar aí no verso 56. Este foi o relato da crucificação, da morte, do sacrifício de Jesus por mim e por você. Eu quero te convidar a pensar: você crê que de fato Jesus Cristo morreu pelos
seu e pelo meu pecado? Você crê que de fato que as Escrituras apresentam, encontram no seu coração espaço para a fé, para a crença? Então pense nisso e deixe o Senhor Jesus falar ao seu coração. Sexta-feira da Paixão é um tempo da sua reflexão, porque Deus morreu, mas depois nós veremos a continuidade da sua crucificação. Ele não ficou morto, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Teremos mais reflexões amanhã, mas hoje o que eu quero te pedir, sente com os seus, medite em toda a humilhação e sofrimento que Jesus passou por mim e por você, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos purificar, para nos tornar habilitados para ninguém nunca mais nos julgar, para que o pecado não pudesse nos condenar. Este é Jesus que ao meu e ao seu lado quer estar. Então, sendo assim, entregue sua vida a Ele, convide-o para morar com você e mudar a sua história. Deus te abençoe. Teremos um vídeo logo mais de louvor e estamos multiplicados e nunca encerrados. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E hoje, no dia 10 de abril, queremos também dar aqui
os parabéns para o Jorge. Deus te abençoe, Jorge. Grande abraço, permaneça firme aos pés da cruz, procurando conhecer mais e mais do Senhor Jesus. Beijo.